trazer a camisa do Grêmio. E aí, mano? A gente mais pô. Prazer é meu estar aqui no lado de um cara que também já ganhou, né? Não é fácil, eu tava contando, Rony, não é fácil não, cara, de chegar. Isso, né? Tá bom aqui ou você tá aqui? Quando a gente voltar, a gente precisa se preparar para o Mundial. Então o Mundial ele vai ser bem corrido, sabe? E o segredo é voltar bem pra pré-temporada, mano. Que tu sai na frente. Se tu relaxar, engordar um pouquinho, acabou, velho. O cara lá Muito rápido. Quer perder esse cara já. A primeira batalha dele é no grupo, superar os concorrentes de ataque, entendeu? Aí Não, você. vai chegar pessoas novas, sabe? E a gente não sabe o que acontece. Do nada muda o treinador, a gente conhece, pá, muda, pá. Abel vai embora. Não, eu não, mano. Nos primeiros treinos, o cara tá. Pô, irmão, o cara disse, não, vou começar com futebol. No futebol tu não pode dar brecha, velho. Mesmo lá em cima, fica... Pior ainda, a concorrência é maior. Pode ganhar 2 títulos assim, mas se você vê, o cara vê que tá mal, não vai embora. Então beleza, vamos lá começar, a gente está num papinho de brother aqui para se entrosar melhor. Mas pessoal, a gente vai trazer para vocês, e hoje eu trouxe para vocês, dá tudo tranquilo, né? Eu trouxe para vocês hoje 2 lendas do nosso estado do Pará. Hoje a gente vai levantar a bandeira do estado, como o Rony tem levantado, e a gente vai bater um papo, Nilo Bigode, Rony, para sejam apresentados oficialmente aí. É um orgulho, cara. Não é um prazer, privilégio. Bicampeão da América é para poucos, né? Com certeza. Por isso que eu tive a ideia, trouxe, conversei com o pessoal da assessoria, eles acharam muito legal a gente render essa conversa de 2 paraenses campeões da Libertadores e que vai sendo construído em uma história. A gente sabe quanto que o jogador do estado do Pará sofre para chegar e ter esse destaque no cenário nacional, mas a gente veio mais para trocar figurinhas entre vocês dois aí, como a gente já estava fazendo nesse processo já de início, e saber um pouco mais aí como é que foi no seu tempo essa preparação. Você já estava até falando, né, nessa troca da Libertadores para ir para o Mundial. Como é que é feita geralmente essa preparação? Como era feita? E daqui a pouquinho a gente... Olha, assim, eu posso me considerar assim, um cara abençoado, assim, porque como todo guri, ele fala no sul, todo garoto, eu era para a escolinha da Tuna Luz, tudinho, pedia carona no Sacramento da Nazaré, descia por trás, o cobrador facilitava, tudinho. E aí, cara, tive a sorte de jogar um campeonato de júnior pelo Sport Belém, com 15 anos, fiz gol pra caramba, fui convocado para a seleção paraense. Aí o professor Edinaldo Bial tem que lembrar das pessoas que foram importantes no início da carreira. Me levou para o Remo, bem demais no Remo, eu assinei profissional com 16 anos. 16 anos, entendeu? E é aquela coisa, só que quando eu subi, o Remo tinha um dos maiores goleadores da história, que é o Dadinho. Eu era reserva, me entrava, tudinho. Mas assim, o meu início de carreira eu aprendi muito, porque eu joguei com muitos caras experientes, entendeu? E isso fez com que eu confiasse cada vez mais em mim. Aí depois teve aquele hiato na carreira, muitos desistem. Eu não, rodei pelo interior de São Paulo, interior de Minas, tudo, até alguém me viu, e o Grêmio precisando de um centroavante, todas as características que um 9 precisa. Cheguei lá, cara, eu me lembro, o meu cartão de visita, Rony, foi na divisa Rio Grande do Sul, Uruguai, lá em Livramento, no jogo do Gauchão, quarta-feira à tarde, campo pequeno. Fabinho ex-Corinthians cruzou, eu de cabeça. E no jogo seguinte, quem era? Grêmio, Corinthians, mata-mata, jogo de volta no Pacaembu, Copa do Brasil. Aí eu, já estava legal, confiante, fiz o gol. Esse gol contra o Corinthians na Copa do Brasil, aí eu pronto. Aí eu já fiz amizade com os caras mais experientes, Pingo, Aguinaldo, Paulão, Fabinho, os caras, esse chegou o cara certo, entendeu? Eu sempre fui um cara comunicador, tal, resenha, o time era novo, tinha subido Carlos Miguel, Roger, Danley, Arilson, Emerson, só esse tinha subido da base. Então, cara, o Filipão fez um timaço. Eu falo que o título da Libertadores de 95 que nós conquistamos, assim, muito passou pelo meu desempenho na Copa do Brasil. Eu fiz todos os gols decisivos do mata-mata, entendeu? Então, e aí no Brasileiro, onde eu tive uma lesão, cara, eu conquistei a Copa do Brasil, vou jogar Libertadores, eu tive uma lesão do tendão de Aquiles, cara. E tu imagina minha dedicação para voltar. E infelizmente o Emerson, seleção Roma, Real Madrid, rompeu o ligamento,
eu fui inscrito na Libertadores com a 10. Aí eu sempre tiro onda quando eu vou em algum evento no Rio Grande do Sul, eu digo 9 que virou 10. Eu fui campeão da Copa do Brasil com a 9 e da Libertadores com a 10. Então, não é fraco não, né, Rony? E dizer, cara, acompanhar essa trajetória desse monstro aqui, cara, é espetacular, cara. Então, assim, parar tem que se orgulhar de ti, Rony. Você tem que aproveitar essa onda e o que você puder fazer para aquele garotinho que é teu fã, saiba que tem muito Ronizinho por aí, cara. Não é que quer ser tu, não adianta. Quer ser você. Então, o que você puder aproveitar aí, os governadores, prefeitos desse município, usar a tua imagem, porque nós estamos num mundo de muita marginalidade, de muita... E eu digo assim, que as conquistas não é só o futebol, ela transborda, que ela tem que atingir outros meios que só o futebol pode ingressar. O futebol ele pode ingressar no meio mais de prostituição e salvar, de droga e salvar, porque, cara, você chega num projeto e dá de cara com uma humildade dessa, com um Rony, cara, desse consagradíssimo, humilde do jeito que ele é, cara, tem que tirar proveito. Então, nosso estado tem que se orgulhar de ter, porque são pouquíssimos que têm essa oportunidade de ser campeão da Libertadores e o Rony bicampeão. Então não é pouco não, cara. Parabenizar teu esforço, tua luta. A gente sabe que o início ele é difícil, né? Muitos ficaram procurando, moleques até melhor do que você. Como também na minha época. Até tinha cada moleque no sub-20 do Remo, nos juniores na época. Bom pra caramba, muito melhor que eu. Mas aí tem todo um processo, dedicação, comprometimento, foco. Só vence quem tem todos esses requisitos, cara. Entendeu? Ah, foi sorte. Não é sorte não, é treino, cara. É treino, não. E você falando a respeito de comprometimento com a equipe, com a dedicação, me passou uma lembrança na cabeça aqui agora, nesse ano de 2021. Eu tive uma lesão bem séria, assim, sabe? Minha primeira lesão bem séria, que foi romper todos os ligamentos do meu adutor. E teve uma parada da Libertadores, né? Esse jogo eu joguei o jogo da Libertadores, se eu não me engano. E depois teve um jogo contra o Grêmio, que foi na Arena. E no lance lá que eu fui, eu já estava sentindo dores, né? E eu sou um tipo de cara que eu não gosto de ficar parado. E eu fui para esse jogo, né? E no lance lá disputado, eu fui esticar a perna e acabou rompendo tudo. Aí eu peguei e saí do campo chorando. E no outro dia eu fui fazer o exame, rompeu todo o meu... Só ficou um fiapo. Aí no treino, eu voltando, querendo voltar do jeito, falando, eu não aguento mais, eu quero voltar porque não aguento mais. Eu estou bem, e no lance, no treinamento, para voltar já, e acabou com um acidente maluco, que rompeu tudo. Eu fazer o exame e tinha rompido todos os ligamentos, né? E isso foi bom, porque quando se trata de você romper todos os seus ligamentos, você não sente tanta dor quanto você sentia quando tinha um fiapo, porque fica arranhando. Né? E o médico fala, pô, isso foi bom, porque daí você não vai sentir mais nada no seu adutor. Então, daí, qual era meu comprometimento? Poxa, o jogo da Libertadores está chegando. E o jogo era contra o São Paulo. E daí eu falei, eu quero jogar esse jogo contra o São Paulo. Eu tenho que jogar. E todo mundo, não, vai jogar e tal. E eu comecei a fazer o tratamento. Fazer giro de manhã, de tarde, de noite. Fazer giro de manhã, de tarde, fazer a massagem, fazer a volta, fazer um bocado de coisa. Lá minha esposa, ó, tem que fazer, eu quero jogar. E Andiroba. Que Andiroba usava. Por incrível que pareça, eu tenho um massagista que eu gosto muito dele, que é o Serginho, que é o cara que faz a seleção também brasileira. E a gente usa. Falei, eu quero Andiroba. Andiroba e Copaíba. E ele pega, ó, vamos usar nossa Andiroba, nossa Copaíba. Mas ele chegou a perguntar assim, como você não conhecia isso ou não? Já... Não, a Copaíba eu já conhecia, a Andiroba não. E daí eu peguei, ó, falei, eu quero Andiroba, eu quero Copaíba. Tem daí, porque lá em São Paulo é pouco, é raro. Sim, aqui sim. Não, aqui tem vários, né? Aí o Herpes solicitou, tô mandando amanhã pra ti. Tomei mastruz. Eu também tomei quando eu rompi o tendão. Meu, eu passei. Cicatriza mais rápido. Eu passei, já fui melhorando e comecei no treinamento, já não tava mais sentindo.
Só que eu joguei ainda com um pouco de dor o jogo de São Paulo, né? E com o decorrer do tempo fui passando as coisas, já foi voltando ao normal e falei, graças a Deus. Então, quando ele fala, tipo, a gente está querendo jogar, lesionar e tal, e a gente faz de tudo, né? Tipo, a dedicação dele, com certeza foi o que ajudou ele, né? Os trabalhos, o comprometimento que ele teve no passado, que tipo, ele rompeu tudo, ele teve uma lesão séria. E tipo, eu acredito que isso faz uma pessoa vencedora, né? Uma pessoa que quer conquistar coisas que ele está tendo, né, a oportunidade de conquistar. E muitas pessoas também, ela tem, né, a oportunidade de conquistar, mas não agarra com todas as forças. E o que eu acho mais interessante quando ele fala assim, o quanto é vivo na memória dele, né, apesar de ter sido 95, mas o quanto isso reflete na sua vida até hoje, e talvez tu ainda não esteja sentindo, porque foi 2020, 2021, e talvez essa, como ele falou, aproveita esse momento, curte, procura ter sabedoria para entender a grandiosidade daquilo que você está conquistando. O Rony só vai saber o tamanho dessa conquista quando ele preparar, entendeu? Porque até então ele já está com foco. Eu lembro assim, a nossa preparação para o Mundial é assim, a gente valorizou muito o time do Ajax, né? Assim, os times brasileiros têm mania de valorizar muito os times europeus. E não é isso, cara. Chega lá tu vê que não é isso não. Os times aqui são tão bons quanto. Então, essa preparação também que tem o Abel, um cara que vai renovar, já tem um grupo na mão. A gente tem acompanhado, por exemplo, eu não tenho nada a ver, mas o Chelsea empatou 2, tudinho, já jogou com o time mesmo, não interessa, tem que estar focado, tem que estar, entendeu, Rony? E dizer assim, que tudo que tu puderes fazer na tua carreira ainda, faça. Não te acomoda não. É Libertadores, é Mundial, vou atrás do Mundial. Pô, não tem brasileiro. E tu tens a oportunidade de estar num time que te dá essa condição. Tu sabe disso quando tu estava nos juniores do Remo, tu vê a dificuldade, entendeu? Pô, vamos, como é que a gente vai pro treino hoje? Ah, vai de carona. Eu queria até que tu falasse pra gente como é que foi, desde o Lorde falou um pouco como é que foi esse período dentro da base e tudo, como é que foi essa tua base, como é que foi essa passagem pelo Remo. Bom, como ele falou, né, ele relembra um pouquinho de você se locomover para os treinamentos que estava na base. Imagina no meu tempo, imagina no dele. Se no meu já era difícil, imagina no dele que não tinha carro. Ou quem tinha. A mãe do Ganso levava um cheio do carro. Então, se você para pensar, antigamente era mais difícil ainda. Ela me deu carona para eu treinar. Então para mim, foi bem difícil no começo. Às vezes eu não tinha dinheiro do ônibus, eu ia de carona com um amigo meu. Né? Então, no começo realmente é difícil você querer algo, você, poxa, não posso. Ou eu posso, mas eu sei se você querer um treino. Tem um cara que comeu no shopping. Se eu soubesse, eu não um suco com uma coxinha, né, Rony? Não tem como. Mas vamos explicar. O chopp aqui no nosso estado é o sacolé. É um sorvete de fruta. Vai falar em chopp naquele tempo. Chegar em São Paulo, o pessoal vai dizer que o Rony bebe. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi, né, o cara chegou aqui no Remo, né, um amigo meu que veio do São Paulo, e disse assim, cara, passei ali, vendi chopp numa casa. Foi que nem eu agora, recentemente, eu estava num domingo legal, né, participando do programa, e o cara o Celso me fez uma pergunta, né, se eu lembro assim, cabelo curtinho, na frente dele, mas eu falei, pastinha. Não é patinha, pastinha. Aí o cara veio, não, isso é franja. Franja o quê? Não parece, fala pastinha. Então eu vou usar a minha linguagem. Não parece, chama pastinha, então você vê que é cultura mesmo, né? Mas é isso que ele fala, às vezes tem dificuldade, mas você também tem que saber tirar proveito dessas situações, né? Levar para a sua vida. Eu tiro muito isso mesmo da minha vida, às vezes eu tiro até força quando as coisas não estão dando certo para mim, né? Eu fico lembrando de onde eu vim, o que eu passei no meu passado, né? Então dali eu tiro forças, né? Até mesmo as pessoas que estavam do meu lado, ao meu redor, me ajudando, dando força no meu passado, sabendo que não foi fácil, né? Chegar aonde eu cheguei, né? Com todas as dificuldades, né? Não tinha dinheiro para comer,
Mas graças a Deus, hoje Deus me honrou com tudo que eu tenho. Hoje eu tenho uma família abençoada, né? Tenho o privilégio de hoje ajudar meus familiares, né? Hoje eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, né? Então poxa, hoje eu sou um cara realizado e eu quero mais. Eu falo, tipo, eu quero mais. Eu estou num clube, como ele falou, que me proporciona esse tipo de coisa. Então eu vou sugar o máximo do clube para querer mais. Não é porque está na frente do Rony, por ser conterrâneo, por ser da terra, por ter jogado no time que eu joguei aqui no Clube do Leão. Mas hoje, quando o Rony fala assim dessa ambição, ele tem que pensar em seleção brasileira, cara. Por quê? O que leva um atleta à seleção brasileira? Conquista, Rony tem. Futebol, Rony tem. E o que acontece muitas das vezes, a gente sabe no meio da CBF, é a grife que é dada. É uma grife dada para certo atleta que você sabe que ele não chega nem à metade do futebol que hoje o Rony tem, um exemplo, entendeu? E está sendo convocado regularmente. Mas o Rony tem que ter essa ambição de seleção. A idade está na flor da idade. Eu digo que ele só vai atingir aquele 30 anos, 29, 30 anos, que ele vai estar experiente, no auge físico ainda, entendeu? Então, Rony, pensa nisso, te dedica. O que não pode faltar em ti? Vontade de treinar, vontade de vencer, ser companheiro, ajudar. A gente tem que ajudar, sempre ajudar. Ajudar faz bem. Eu vou contar assim. Cara, quando começou a pandemia, eu assisti um programa, eu vi o Popó leiloando um dos cintos dele. E me tocou, cara. Me tocou. E, cara, eu fui fazer uma coisa guardado lá. Cara, vou fazer uns leilões aí com troféu, com faixa, com camisa, tudo. E aí eu fiquei com medo que a torcida do Grêmio vai pensar, cara. Certo? Cara, foi uma repercussão tão positiva que o cara da Colômbia readquiriu a camisa, voltou lá pro Higuita, a camisa branca que eu peguei, que eu troquei com o Higuita. Parte desse dinheiro ajudei asilos lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul. E aqui foram quase 600 cestas básicas, eu doei no início da pandemia, né? Porque, Rony, tu não sabe a alegria de tu ver o rosto de uma pessoa recebendo uma cesta básica. Ainda que eu procurei comprar a melhor cesta básica, porque eu não quero ganhar coisa ruim, quero ganhar coisa boa, né, Rony? Então foi isso, cara. Eu fui no Remo, no Paysandu na Tuna, eu pensei, porque eu vivi ali. E ali alguns funcionários foram agraciados, entendeu? Nas periferias, então, cara. E tudo que foi adquirido estão nas torcidas lá no Rio Grande do Sul, cara. Carinho, quando quiser vir bater foto, pegar, eu digo assim, cara, já está escrito meu nome, o nome do Rony está lá na galeria do Palmeiras. O dele está bem próximo do topo, ali, da guia, porque 2 taças Libertadores, ele está lá naquela faixa ali. Eu estou na faixa um pouco abaixo dos campeões mundiais, que são muitos meus amigos, Mazarop, China, entendeu? Casemiro, De Leon. Quando a gente vai em evento, a gente se encontra. Então, eu reverencio esses caras, porque esses caras atingiram. E eu lembro como se fosse hoje na preparação para o Mundial. Eu sei que está naquela preparação, tem que se cuidar mesmo, tem que pensar grande. Quando vai sair a lista, não vai sair a lista, estava treinando todo mundo e só ia 21. E aí, cara, de manhã na porta do quarto e cada um dava o seu kit lá, cara, pra ver. Teve jogador que chorou. Então, cara, te dedico, que Deus te abençoe, que esse Mundial tu seja, cara, te prepara. Você estando bem, as coisas acontecem porque talento você tem, você é um abençoado e parabéns pelo bicampeonato da Libertadores, cara. Obrigado. Isso pra mim é uma honra, né? Tipo, você sair de onde você saiu, né? Como você falou, jogar um Mundial é para poucos, né? E principalmente ser bicampeão da Libertadores também, a gente sabe que poucos ganham isso. E para mim é um privilégio receber algo que a gente sabe que é para poucos, né? Conselhos também são para poucos, né? Quando a gente sabe se tratar de um grande jogador que foi. Eu acredito que se ele estivesse jogando até hoje, eu ia jogar junto e ia se fazer mais ainda. Porque com certeza, cara. Chegou na área da caixa. Mas com certeza para mim é um privilégio estar recebendo você aqui, um conselho. A gente sabe Obrigado pela que o moral. futebol ele é isso, né? E
tenho certeza que você tem toda a minha admiração e meu carinho também. Que, pouco está aqui já. Valeu, Já Fera. tem Tu é monstro, cara. Tu é mito. Sabe disso? Quando tu tá no patamar dos mitos do futebol brasileiro, sul-americano, Oxalá mundial. Tá ligado? Então pronto, eu só tenho a agradecer essa entrevista que eu falei 2 frases e a gente conseguiu. O cara é bom, né, velho? A conversa flui, né? Então pronto, a gente só tem a agradecer. Não, obrigado, Rony, pelo espaço. E assim, foi maravilhoso ter esse momento aqui. Eu acho que vai entrar para a história do futebol do estado do Pará, para a história do jornalismo, ter essa conversa aqui com 2 mitos do futebol no nosso estado. Então só tenho a agradecer a todos que nos acompanham e a gente se vê em outros lugares e quem sabe pelo Brasil inteiro. Valeu, pessoal, até mais.